Evangelho, segunda-feira da quinta semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disse a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivos de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá, no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir. De agora em diante, não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da quinta semana do tempo da Quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos leva a uma das páginas mais comoventes do Evangelho de São João. Começamos essa quinta semana da Quaresma de uma maneira muito intensa. Ontem, no quinto domingo, ouvimos o último discurso público de Jesus, apresentando a parábola do grão de trigo, que caindo na terra e não morrendo, permanece sozinho. Mas se ele morre, dá muito fruto. E nessa breve parábola, contada por ocasião daquele pedido dos gregos que se aproximaram de Filipe e André, Jesus apresentava o que seria a sua entrega, o seu sacrifício de amor por nós. Entregar a vida para gerar frutos, entregar a vida com Jesus, levar aqueles que querem ver a face de Jesus até o Senhor, que se apresenta como aquele que caminha para o sacrifício, para a salvação dos homens. O Senhor que se faz, o Senhor que é oferta perfeita, imaculada. Ele, a quem ouvimos há poucos dias, que recebeu do Pai a autoridade de julgar. O juiz perfeito, como vai dizer Santo Agostinho, o juiz sem máculas. De manhã cedo, diz o Evangelho de hoje, antes do sol nascer, o que significa ainda na continuidade da vigília. E essa imagem é tão bonita porque nos recorda o Salmo: nem dorme, nem cochila aquele que é o guarda, o custódio de Israel. Antes do nascer do sol, ainda na vigília, o Senhor Onipotente conhece todas as coisas, juiz perfeito e imaculado, Ele que se entrega em sacrifício de amor pela salvação dos homens, está na porta do templo de Jerusalém e ensina. Segundo o versículo, antes do sol nascer, já se achava outra vez no templo, e todo o povo vinha a ele. Sentando-se, os ensinava. Essa imagem
belíssima de Jesus, que se recolhe na conclusão da vigília a ensinar o povo às portas do templo. Esse Senhor que conhece os corações. Antes que tudo acontecesse, Ele já sabia o que estava se passando, porque o texto vai nos apresentar um acontecimento. Só que antes que esse acontecimento, digamos assim, se compusesse às portas do templo, com a multidão que vem agitada, empolvorosa, trazendo aquela pobre mulher, o Senhor, como diz o texto, antes do sol nascer já estava ali, e o padre comentou que é um sinal da vigília de Deus, da vigília do coração do guarda de Israel, como diz o Salmo, que vigilante olha por aqueles que o Pai lhe confiou, como ele mesmo vai dizer: todo aquele que o Pai me confiou, eu não perderei. O Senhor que no seu amor vigia por cada um de nós, antes que tudo acontecesse na porta do templo, já sabia o que estava se passando na angústia e na dor do coração daquela pobre mulher. Ele que vigia dia e noite por nós, Ele que prometeu aos seus discípulos que estaria conosco até o fim dos tempos, Ele que conhecia o coração de Jairo, Ele que conhecia as dores da hemorroísa, Ele que interpretava o amor no coração da mãe Cirofenícia, que intercedia por sua filha, como cachorrinho, espera as migalhas à mesa. Ele que se comoveu diante do esquife, do caixão, onde era transportado o filho único daquela viúva, que chorava pela morte de seu filho. Ele que conhecia o coração de Marta e de Maria, e sabia que seu amigo amado, Lázaro, havia morrido. E disse a seus discípulos: Lázaro dorme, e eu vou acordá-lo. Na conclusão daquela vigília, já às portas do templo, sabia o que se passava no coração daquela pobre mulher. No dia mais terrível da história de sua vida, o dia talvez em que ela tenha pedido a Deus que abrisse um buraco na terra onde ela pudesse desaparecer. No dia da maior dor de sua vida, no dia em que seu coração, desesperado, clamava por misericórdia e socorro, o juiz justo e misericordioso, o guarda de Israel, já estava de pé às portas do templo, e ele que conhecia todos os corações não poderia deixar de ouvir a súplica daquele coração que clamava por misericórdia no ultraje do seu pecado, no peso de suas dores, na angústia de suas feridas. Ontem ouvimos o próprio Senhor nos dizer, no capítulo 12, o padre pega aqui o texto para lermos mais uma vez. O fruto do grão que morre sobre a terra, e quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. E hoje, Jesus está na porta do templo, e aquela mulher condenada está sendo levada até os pés do juiz misericordioso,
Quem poderia imaginar que ela terminaria aos pés de Jesus? Aquela que estava condenada à morte por seus algozes ia terminar sendo levada pelas mãos daqueles vil chacais até os pés do Senhor da vida, aqueles que queriam e tramavam a morte contra ela, cumprem o papel de levá-la aos pés do Senhor da vida. Que Deus maravilhoso e misericordioso é esse, meus irmãos? O que temeremos diante de um Deus que move céus e terra para nos salvar? Ela não poderia fazer absolutamente nada por si naquele momento e estava nas mãos dos piores, daqueles que desejavam contra ela todo o mal possível e tramavam a execução desse mal, amparando-se na lei de Moisés, que previa a possibilidade dessa condenação. E a única forma não é uma outra interpretação da lei, mas a única forma de superar tal condenação seria baseando a lei sobre o princípio do amor, que já falamos, sobre a lei soberana do amor, apresentada pelos profetas, revelada pelo Senhor e cuja plenitude está em Cristo. Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se converta. Mas eles estavam ambicionados ao desejo de morte contra ela, tramavam. A gente lembra o Salmo, né? Minha vida estava por um fio. Meus adversários se levantavam contra mim, com calúnias e ofensas. Tramavam a minha morte. Eu gritei pelo Senhor na minha dor: salva-me, Senhor. Ela não podia mais nada por si. Mas jamais poderia imaginar que aqueles que desejavam a sua morte terminariam por cumprir o papel de levá-la aos pés daquele que poderia salvá-la da morte. Deus jamais ignora a súplica de um de seus filhos por misericórdia. Ele que move céus e terra por nós, pode fazer até aquilo que é impensável. Pega em uma situação muito dramática, meus irmãos e minhas irmãs. A imagem do acontecimento de hoje, a lei de Moisés, a lei mosaica era muito clara a respeito do adultério e das penas. Que grande ousadia, porque poderemos dizer, nossa, mas é investir em um amor, em uma relação que poderia lhe custar a vida. Mas vocês percebem que aquele por quem ela acreditou, amar ao ponto de botar em jogo sua própria vida, ele desapareceu. Ela está sozinha. Que grande desilusão. Aquele por quem ela arriscou a vida em um relacionamento não está ao lado dela. Ela está só. E o homem que ela não conhece, mas que a ama desde toda a eternidade, é nesse dia
no dia da maior desilusão, com um amor que ela irá conhecer um outro amor. No dia da sua maior desilusão, com alguém por quem ela assumiu o risco de morrer por ele, ela descobre o amor daquele que irá morrer por ela. No dia em que ela, por conta de suas dores e por conta da vergonha que passava, talvez tenha desejado a morte, foi o dia em que Deus se fez tão próximo dela, que desde a vigília já estava esperando e por fim ficou a sós com ela para dizer, olhos nos olhos, coração a coração: nem eu te condeno. O único que poderia declarar uma sentença de condenação sobre ela disse que não a condenava, mas que ela fosse e que não pecasses mais. E Jesus a perdoa e lhe dá a penitência, não tornar a pecar. É preciso que agora você cuide do seu coração e mude as decisões que te levaram a isso. Mas naquele momento, o Senhor também estava curando o coração de alguém que estava ferida e desacreditada de um amor que pudesse valer a pena. Na sua maior desilusão, ela conheceu um amor por ela que não a desiludiu. Um amor que a salvou da morte. Um amor pelo qual valeria agora, sim, entregar sua vida. Enfim, da paixão que viveu, ou pela paixão que viveu, escolheu entregar a vida. Mas agora que aprendeu o que é o verdadeiro amor, ela tem a chance de escolher entregar a sua vida de um modo diferente. Vais e não peques mais. Encontrou o Senhor quando estava por terra, e o Senhor, inclinou-se também junto com ela. Ao tocar a terra, o Senhor também toca a terra que foi lançada no rosto daquela mulher por conta de seus pecados. E ao erguer-se, ergueu-a junto consigo. Ela que fora apresentada como uma pecadora, lançada por terra, agora se erguia diante do Senhor, recebendo sua dignidade como mulher, recebendo a sua dignidade como pessoa amada, encontrando o amor que realmente escolhe permanecer ao lado, um amor que a faz reencontrar a vida. Dessa mesma forma, meus irmãos e minhas irmãs, acontece nas nossas vidas, nos momentos mais difíceis. Talvez alguns daqueles que nos ouçam agora já tenham vivido dias tão difíceis, onde vem ao coração aquela vontade de que tudo se acabe,
Porque a dor é tão grande, o sofrimento é tão grande, que se torna quase insuportável, ou se torna mesmo, se toca mesmo às margens do insuportável. E não se esqueça que é nessas horas o momento que o Senhor está mais próximo de nós. Padre, mas não é tão simples assim de ver. Antes de tudo, para que a gente consiga ver, é preciso que a gente acredite. O nosso Senhor não nos abandona nunca, em momento nenhum. Por isso, para mim, de maneira especial, esse 8º capítulo de São João tem um valor e um significado muito grande, porque ele retrata uma experiência humana muito clara que todos nós passamos. A situação concreta, ela tem uma irreversibilidade. E particularmente, não tem dor mais grave do que, ou dor mais aguda do que ver a sua intimidade, ou seja, aquilo que é muito reservado, se tornar exposto. E exposto dessa forma, como aconteceu no Evangelho. Mas o que eu digo que é muito comum, que todos nós já vivemos, é ter a experiência concreta de ver-se dentro de uma situação em que a possibilidade de mudar a continuação dos fatos é real. A possibilidade de mudar a continuação dos fatos é real. E a gente só consegue perceber que dali para frente a tendência é piorar e piorar muito. Como pode tudo, no final, desaguar no lugar certo e tudo terminar bem em paz? É, na nossa lógica da percepção humana, impossível. Mas não no cuidado misericordioso de Deus por nós. Sua vida está mesmo nas mãos de Deus. A minha vida está mesmo nas mãos dele. É essa a marca do texto de hoje que me comove muito. Se a gente olha concretamente o acontecimento dos fatos, desde o momento em que essa mulher foi pega, a forma como ela foi tratada, a forma como ela foi exposta, a forma como ela foi levada até a porta do templo, a cada minuto da vida dessa mulher era impossível, por assim dizer, é força de expressão, pensar que as coisas pudessem em algum momento melhorar. Elas só estavam piorando. E seria muito natural pedir que, diante dessa piora que se agrava sempre mais, que abreviasse o quanto antes esse sofrimento e que tudo acabasse logo. Quem poderia imaginar que ela terminaria nos pés de Jesus? Alguns sofrimentos vêm nas nossas vidas, meus irmãos, para nos levar até os pés de Jesus. Você não esquece disso não, viu? Guarda no teu coração. A coisa só está piorando. Você está vendo que tudo dali para frente, a tendência é só piorar. Lembra de João 8. Grava aí, escreve, lê de novo, medita bem, uma e outra vez, esse texto. E vê se esse sofrimento não está acontecendo para te levar até os pés dele. Porque quem clama pelo Senhor sempre encontra o seu socorro. Como ela poderia imaginar que ela terminaria ali? Ela que talvez, diante de todo o peso que estava acontecendo, por tudo que estava se passando, se sentisse a mulher mais indigna de Deus, até porque para aceitar e fazer as escolhas que fez, isso já deveria ter um peso de indignidade tão grande na consciência dela.
no olhar para Deus, no falar com Deus, mas no momento da agonia, no momento da dor, que outra pessoa poderia olhar por ela? E toda a sua dor a fez clamar pelo Senhor. E antes mesmo que tudo se agravasse, o vigia de Israel, aquele que não dorme nem cochila, já estava ali na porta do templo. E as pessoas vinham, mas ele estava ali de maneira especial para receber uma que estava ainda por chegar. Ele estava na porta do templo, ensinando a uma multidão que chegava pouco a pouco, mas naquela manhã, de maneira especial, ele estava na porta do templo para receber uma que não viria espontaneamente para ouvir suas palavras, que seria trazida até ali, mas ele estava ali porque ele ouviu suas palavras de súplica. E ele estava ali por ela. Toda aquela multidão veio para ouvir a palavra do Senhor. Ele ali estava porque ouviu a súplica de uma. O bom pastor deixa as 99 e vai atrás daquela ovelha perdida. Bendito seja o nome do Senhor, porque escuta o nosso clamor e vem em nosso socorro. É Ele o nosso refúgio e proteção. Ele é o porto seguro, é o nosso amparo, o nosso libertador. Ele é aquele que nos guarda, cujos nossos nomes estão gravados em suas mãos. Enfim, quando ela lhe chega, trazida por aqueles que a odiavam e por consequência também odiavam a Jesus, mais uma lição para a gente ter no coração, e você guarda isso contigo. Nem todo ódio que aqueles homens tinham no coração contra ela, por mais ameaçador que fosse, foi capaz de se manter de pé diante da misericórdia de Deus. Não há ódio que se levante contra nós, que permaneça de pé diante da misericórdia de Deus. Suplica a misericórdia do Senhor, e o Senhor te livrará de todo mal. Mas lembre-se também disso, quando por alguma razão o teu coração se tornar presa do ódio, e por alguma razão infeliz o ódio tomar conta do teu coração, começar a encontrar espaço na sua vida, recorda-te, ele não te levará a lugar nenhum, a não ser a ruína, porque ódio algum permanece diante da misericórdia de Deus. E quando aquele que você porventura estiver começando a odiar, clamar pela misericórdia de Deus, o Senhor virá em seu socorro. O ódio não merece lugar no teu coração, porque ele pode dar a aparência de que você é forte e onipotente, mas na verdade, a verdadeira onipotência é do coração manso e humilde, que sabe ser misericordioso em Deus. Ali está toda a força necessária para que a gente comece e recomece qualquer relacionamento e qualquer experiência na nossa vida. O ódio não serve.
para recomeçar ou para começar nada. Agradeçamos a esse Senhor misericordioso que tanto nos ama e permanece conosco, e com esses dois textos fantásticos, o do domingo e dessa segunda-feira, caminhemos bendizendo ao Senhor pela sua infinita misericórdia e louvando a Deus por termos sempre o Senhor por nós. Obrigado, Senhor, por estar sempre conosco. Obrigado, Senhor, por estar sempre vigilante no seu amor. Obrigado, Senhor, pela sua misericórdia, nos encontrar em todos os momentos de nossa vida e ser a nossa esperança. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José e da Santíssima Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.